Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria da TV Unesp, da TV e Rádio Câmara, que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos os desafios da cidade de Bauru. Toda semana, representantes do poder público e pesquisadores tratam dos problemas da cidade e falam também das possíveis soluções. Hoje, o tema do programa é incentivo ao esporte na cidade. E quem ajuda a conduzir a discussão hoje é o jornalista da TV e Rádio Câmara, Nelson Gonçalves. Muito obrigada por sua presença, Nelson. Obrigado, Larissa, é um prazer. E para debater o esporte na cidade, recebemos o secretário municipal de Esportes e Lazer, Vanderlei Mazzucchini. Vanderlei, muito obrigada por sua participação aqui. Obrigado, Larissa. É um prazer estar falando aí de esporte, principalmente o esporte de Bauru. E ao longo do programa receberemos 3 convidados para debater a iniciação à prática esportiva e para falar também de esporte de alto rendimento. Nesse primeiro bloco participa com a gente o professor do curso de Educação Física da Unesp, o professor Milton Vieira. Muito obrigada, professor, por sua contribuição aqui. Obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho daquilo que mais nos apaixona, que é a atividade física e o esporte. Isso mesmo. Iniciativas que partem da universidade, projetos com incentivo de empresas privadas e o apoio do município sustentam o esporte na cidade. Mas o repasse do Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo, a principal verba de custeio para entidades do setor, só foi aprovado no início deste mês. A gente listou alguns exemplos, vamos ver. O projeto Gol de Mão leva há 11 anos os fundamentos do handebol a crianças e adolescentes de bairros periféricos de Bauru. São cerca de 1.500 alunos atendidos, além dos times profissionais que competem. De todas as iniciativas que são contempladas pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo, é a de maior impacto em termos de vagas ofertadas. A verba neste ano, vinda do fundo, é de R$ 65 mil e vai chegar com atraso. Para nós é de fundamental importância porque hoje é a verba que a gente tem para desenvolver todo o projeto, né? Tanto a parte social e também a parte de competição. E até por conta da demora da saída do fundo, que o ano passado também teve essa morosidade e outros anos também. Então a gente pede para que seja feita de uma forma que saia mais rápido, porque tem que passar por tramitação na Câmara, enfim. E 6 meses, aí, um semestre sem grana para desenvolver o projeto fica bem complicado. O projeto Tênis de Mesa da Associação Nova Era também depende de verbas do fundo para se manter. Vai receber R$ 68 mil para atender 70 atletas que buscam disputar torneios em alto rendimento. A Associação Desportiva Leões do Ringue vai receber um pouco menos, R$ 50 mil. O valor custeia aulas de boxe para 184 crianças e adolescentes que veem o esporte como opção de lazer e uma oportunidade de construir carreira. Já o projeto Xadrez do Bauru Tênis Clube foi contemplado com R$ 31 mil para levar o esporte, que exige raciocínio e paciência, para 40 alunos. Com um montante um pouco menor, o projeto Ressaca Futebol Clube trabalha os fundamentos do futsal e do futebol de campo com 370 garotos e garotas. A verba que vem do fundo neste ano será de R$ 25 mil. Para além do custeio do Fundo Municipal, a Prefeitura também estabelece parcerias com entidades como a ABDA, a Associação Bauruense de Desportos Aquáticos. Técnicos do município, com o apoio da associação, que capta recursos da iniciativa privada, trabalham firme na formação de novos talentos no atletismo. Outras iniciativas que se baseiam no potencial socializador e educativo do esporte vêm de universidades como a Unesp. Um exemplo é o projeto de extensão Futebol Escola. Há 12 anos, alunos do curso de Educação Física levam os fundamentos da modalidade a jovens da cidade.
ele é baseado nos princípios educacionais de cooperação, principalmente, e também no lazer. Então as crianças vêm aqui, né, para jogar futebol, aprender o futebol, mas também para fazer amizade, aprender regras do futebol, regras de convivência, né? Ou seja, a gente formar esse cidadão melhor, né? Bom, a gente viu aí diferentes caminhos pelos quais as crianças têm acesso à prática esportiva na cidade, mas o grosso vem do fundo municipal, né? O apoio intenso a essas entidades que desenvolvem esporte na cidade. Eu queria saber o seguinte, Vanderlei, você que assumiu recentemente a secretaria, né? Que trabalho está sendo feito para que no ano que vem a verba desse fundo chegue com mais rapidez a essas associações? Elas ficaram praticamente um semestre, né, sem o dinheiro do fundo. E de onde vem o dinheiro que vai para esse fundo? São R$800 mil neste ano para 28 projetos. A gente entende, né, tem algumas associações aí que dependem 100% desse recurso. A gente teve, logo no primeiro mês que a gente assumiu, a gente teve uma reunião com a Sandra, da SEBS. Ela tem uma experiência bastante grande nessa questão do dinheiro que vem de fundo. A gente já alinhou bastante com ela. A gente acredita que para o ano que vem, que é o que a gente pode fazer, né? Para o ano que vem, a gente, no máximo ali, no início de abril, esse recurso já está sendo passado para essas entidades, para que o prejuízo realmente não seja tanto, né? Porque você sobreviver até o meio do ano com nenhum recurso, realmente a gente entende essa dificuldade. Então a gente já está trabalhando nesse sentido. E esse recurso vem direto do orçamento da prefeitura? Isso, é um recurso da prefeitura. A gente também já está com alguns vereadores brigando para que esse recurso seja maior o ano que vem, né? A gente tem muitas modalidades, algumas ficaram sem receber, porque pela quantidade, né? Bauru é uma cidade que, pelo tamanho que é, tem muito esporte sendo feito, muitas associações realmente fazendo em lugares distantes aí da cidade. A gente vai brigar para que esse dinheiro seja um pouco maior. E uma coisa importante para essas modalidades, a gente já fez isso, a gente está procurando capacitar essas pessoas dessas associações para que elas não dependam 100% da prefeitura, né? Esse recurso público ele é sempre muito difícil, então a gente está procurando dar conhecimento para essas pessoas, principalmente para as pessoas que estão gerindo esses projetos, para que eles tenham conhecimento em buscar outros recursos, não só o da prefeitura. Então, Marília, aproveitando esse gancho, tem os programas que você sabe de possibilidade de captação de renúncia fiscal, e boa parte das empresas que não fazem substituição tributária no município, elas ou não têm essa informação também, ou as próprias agremiações não têm condições ou não sabem como montar um projeto de planilha financeira para cumprir todos os requisitos da lei. Eu ia fazer a sugestão para você comentar essas duas pontas. Um louvável esforço de capacitar as agremiações, mas também, se não é o caso, de fazer conversa ou um assédio no sentido positivo a esses empresários, porque recursos da cidade, por renúncia fiscal, podem sem nenhum custo ficar na cidade. Exatamente, isso seria uma política esportiva de Bauru, né? Então a gente já teve esse primeiro curso de capacitação, esse primeiro curso também, num primeiro momento, teve alguns empresários já entendendo o que seria isso. Acredito que primeiro essa situação de ICMS, que é um recurso que Bauru tem algumas empresas que pagam esse recurso, eles já estão entendendo. E vai caber sim, do Gazeta, junto com a gente, em realmente chamar esses empresários, mostrar onde que está acontecendo os projetos. O projeto de boxe que passou agora há pouco, do Pantaleão, é um projeto lindo e que é um cara super afim. Eu não tenho dúvida que em 2019 a gente vai conseguir fazer com que ele já tenha um projeto incentivado e consiga dar um pouquinho mais de suporte para ele. Eu pedi para você complementar, se pudesse, já deu tempo para você dar uma olhada, porque você pegou esse projeto pronto para dar destinação dele, mas pensando no próximo exercício, nessa relação de estrutura, o valor per capita e a estrutura de custo de cada uma das modalidades, porque não dá para comparar xadrez com outros, obviamente, cada uma tem uma composição de custos em relação a essa sistemática, essa lógica que foi adotada para a distribuição dos valores. Tem algumas reclamações em relação a esse critério. A gente também já conversou com o Conselho, né? Essa verba do fundo,
quem faz a deliberação dela é o conselho. A gente já conversou com eles de criar critérios bem específicos para esse repasse. E uma situação, acho que é importante, que ninguém quase fala em Bauru, a gente já acertou também com o conselho, 20% desse de recurso para o ano que vem, ele vai ser destinado para o paradesporto. Então, a gente entende, a gente conversou bastante, eles já entenderam, então ano que vem já é um consenso que 20% desse recurso vai para o paradesporto. Então, uma tarefa maior ainda nossa, no sentido de capacitar essas associações que fazem para realmente trabalhar com esse recurso. Porque trabalhar com recurso público ou um recurso incentivado, ele demanda você estar um pouquinho estruturado. Porque a prestação de contas não é fácil, você gerir esse dinheiro não é fácil. Então, a gente também tem essa preocupação e a gente está fazendo a contratação de uma pessoa dentro da CEMEL. Vai ter uma pessoa específica dentro da CEMEL para dar o suporte em relação a projetos. Professor, a gente viu aí dezenas de projetos, desses que são contemplados pelo fundo, são iniciativas pontuais, muitas vezes de esportistas que competiram nessa área e têm amor por aquela modalidade e tocam esses projetos. E a universidade vem também dando a sua contribuição com projetos de extensão nessa área. Você tem um projeto grande também de incentivo à natação. Mas essa iniciação à prática esportiva, ela deveria ocorrer de maneira mais formal dentro da escola e as crianças deveriam ter acesso a uma variedade grande, uma maior possível de modalidades na escola. Esse trabalho vem sendo feito hoje? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente passa por uma crise dentro da educação física escolar, né? Onde se falar em esporte, me parece que não é o foco da escola em si. Porém, quando você coloca que a cultura corporal é o objetivo da educação física na escola, dentro da nossa cultura, dizer que o futebol, né, o voleibol, que hoje está presente aqui em Bauru, como o basquete, não faz parte da vida dessas crianças, algo contradizer uma prática que vem acontecendo no dia a dia. O que eu penso é que você tem aulas regulares de educação física que deveriam contemplar toda essa cultura, e não simplesmente assumir uma determinada modalidade e desenvolver somente essa modalidade, como a gente vê em alguns espaços do ensino público, né, e particular também. Você deve dar essa variação, porém, você tem a complementação, né, em turmas de treinamento, que poderia ser resgatada da nossa época que estudávamos, né? Você tinha a aula de educação física e as turmas de treinamento. Isso é totalmente possível, né? E talvez motivaria mais o escolar a participar efetivamente das aulas regulares da educação física, que vem diminuindo muito com o aumento da tecnologia. Hoje nós temos um aumento da obesidade infantil, por exemplo, que é a falta de prática regular de uma atividade, tanto dentro da escola como fora dela. Além do que, as iniciativas, né? Entrando um pouquinho na questão da política, né? Você não tem uma política nacional de formação, de revelação de jovens, né, em termos do esporte. Você tem iniciativas isoladas, né, dependendo muito de interesses pessoais em determinadas regiões. Se a gente tem um estudo que foi feito na Unesp há 2 anos sobre as regiões onde estão as escolinhas de esporte na cidade. Ela tem uma concentração, por exemplo, na área oeste da cidade. Então, o deslocamento de uma região para outra é um dos complicadores que você não consegue ampliar a participação nesses espaços fora da escola. A ida à Unesp, né? A Unesp fica isolado em termos de bairros da cidade, ela é complicada, você não consegue uma regularidade de participação e o incentivo ao esporte, né? Para ter o deslocamento na cidade, por exemplo, é um problema. Você precisa de dinheiro, você teria que ter mais investimento, teria que ter parcerias com iniciativa privada, né? E eu vejo que isso tudo deveria fazer parte dessa política municipal, política estadual e política nacional, né? Vocês comentaram sobre a captação do ICMS, né? Ou a parceria com... Mas nós temos o Ministério do Esporte. Nós temos grandes chances de captação em nível federal, né? Desde que você tenha uma estrutura de projetos, tenha a vinculação da prefeitura em termos de contas para fazer essa aquisição
E eu vejo que isso é algo possível de se pensar, inclusive com parcerias com a universidade, com a prefeitura, com as diferentes secretarias, né? Essa seria uma primeira solução. A escola em si ela não resolve o problema da revelação de talentos. Ela tem uma ideia de cultura corporal, da criação de hábitos de prática de educação física na vida da pessoa, né? E o esporte faz parte de uma dessas áreas que pode ser contemplado desde que tenha um projeto. O professor comentava que até o currículo do ensino médio agora exclui as aulas de educação física, né? Então, essa cultura do esporte vem desaparecendo nas aulas de educação física e essa disciplina vem perdendo espaço, inclusive, nos currículos. Exatamente. A Base Nacional Curricular, Comum Curricular, né, que vem sendo implementada, torna algumas disciplinas optativas na escola. E o caso da educação física no ensino médio, que seria o momento da iniciação esportiva, da consolidação para a revelação de novos talentos, ela vem diminuindo esse espaço. E eu queria só tocar num assunto que eu acho que é um ponto central, né? A gente precisa de infraestrutura e investimento. No meu caso da natação, por exemplo, né? Para você manter uma equipe de natação, o espaço físico é fundamental. E hoje, né, uma piscina, por exemplo, dentro da universidade, né, ela tem um custo, né? E esse custo entra dentro das outras áreas da universidade. A parceria, quanto mais pessoas utilizarem, mais custo vai gerar. Então a gente tem que ter um projeto mesmo, né? Essas parcerias elas têm que estar contemplando a infraestrutura e o pessoal, né? Que eu imagino também que iniciativas precisam passar por uma parte de orientação de pessoas bem formadas para atender o desenvolvimento humano, que eu acho que é o objetivo de qualquer iniciação esportiva, e obviamente dentro da massificação da modalidade você vai revelar alguns talentos, que é o que se espera, né, pensando no esporte de alto nível. Nesse caso, professor, do comentário, para submeter ao comentário do secretário também, você tem uma superexposição, por exemplo, dos campos distritais disponíveis para um número de campeonatos reconhecidamente muito grande, uma divisão gigantesca do número de modalidades e de categorias, com intervalos muito pequenos para uso, acaba tendo uma fadiga natural dos equipamentos, fora a distribuição das praças esportivas fechadas para as demais modalidades fora do futebol. Algumas experiências em outras cidades unificam diante do cobertor, que sempre é curto, R$800 mil para 28 projetos, com o secretário informando vinculação, mas tem as outras modalidades que não entram, optaram por usar recursos de quem tem, é a tal da gestão de acordo com a disponibilidade. Vincular algumas ações de investimentos na educação, na área de esportes, levando ações do projeto de esportes para dentro da verba vinculada de educação. É uma das saídas em algumas questões pontuais, mas com amplitude que foram feitas. O que o secretário pensa desse tipo de possibilidade? Eu acredito, o esporte e com a educação facilitaria. A gente tem um acesso bastante grande à professora Isabel. A gente já conversou, ano que vem volta a Olimpíada Escolar em Bauru. Eu acho que é o início novamente da gente tá pensando em esporte, né? E quando a gente pensa em esporte, não é o esporte de rendimento, né? Na formação realmente da criança, do adolescente. E quanto aos equipamentos esportivos, realmente a demanda é muito grande, a secretaria tem muito pouco recurso, a gente tem aí 2 leis que estão sendo votadas, aí, que foram votadas no sentido de principalmente a lei de adoção dos equipamentos, da gente unir a iniciativa privada para estar ajudando nesse sentido. Então são iniciativas que a gente tem que começar a trabalhar para a gente, como o professor disse, para a gente ter pelo menos o equipamento numa situação ideal para a gente realmente ter uma política esportiva dentro de Bauru. Wanderlei, sobre essa lei que você citou, são 2 leis, na verdade, né? Uma que permite a publicidade, né, em praças esportivas, e esse dinheiro arrecadado ele seria conduzido para esse fundo, não? Correto. E a outra de adoção, né? E o Nelson citou a questão dos estádios distritais, estão em situação precária e são muito utilizados. Você acha que nesse caso essa lei funcionaria? Empresários, quem teria interesse em adotar essas praças? No caso dos distritais, por exemplo, investir na reforma desses espaços, seria só em troca de ter a marca em exibição nesses lugares? Vai ser uma tentativa, né?
um primeiro momento que a gente vai começar a ir atrás. A gente tem algumas conversas, desde empresários que são parceiros e no sentido de ajudar realmente a cidade, seria de realmente melhorar esses equipamentos, até uma outra situação de algumas escolinhas de futebol, por exemplo, que querem atuar naquele distrital e ele ficaria responsável pela manutenção, pelo espaço. Bauru precisa, os distritais precisa de pelo menos 2 campos sintéticos, porque não adianta você só reformar o gramado, né? Para você dar manutenção, eu trabalhei agora nos últimos 6 meses no Noroeste, você tem 6 pessoas para cuidar de um único gramado e ele não fica bom, é difícil. Então, já pensando numa solução, Bauru necessita de pelo menos 2 ou 3 campos sintéticos, onde a manutenção seria muito mais tranquila. Então, as conversas estão caminhando nesse sentido. Tomara que a gente tenha sucesso. É uma tentativa que acredito que possa dar certo. Para a gente concluir, nosso tempo está acabando e a participação do professor também. Professor, essa questão das Olimpíadas escolares, trabalhar a competitividade nesses espaços escolares, você acredita que seja saudável? Veja, a vida é competitiva, né? Então, você tem que preparar, a escola tem que preparar para essa conjuntura, né? Um vestibular, né? É a primeira, a prova, a avaliação, né? Meu filho estuda numa escola particular que fez um pré-vestibulinho para a primeira série, né? E ganhou uma bolsa na escola particular. Então, é próprio do ser humano essa questão da competição. O problema é o modelo do alto nível ir para a escola. Eu acho que aí você não se encaixa nessa questão, onde eu tenho que ganhar, né, tendo que destruir, ou muitas vezes por questões financeiras, para ter a recompensa, né, eu vou para um campo de batalha, como se coloca muito na mídia, né, mas eu não só consigo jogar eu não consigo jogar sozinho, eu jogo com outra pessoa, né, e isso a gente tem que trabalhar nessa iniciação desportiva. Além do que, né, toda vez que você vê um alto nível e começa a se desenvolver numa cidade, isso é notório que você aumenta as crianças participando efetivamente, gostando e iniciando a prática, quer seja na casa, na vizinhança, né, e mesmo nos ambientes públicos, né. Então eu vejo que sabendo trabalhar, né, sabendo dosar a questão para a característica das faixas etárias, ser competitivo não é algo ruim, né? Ele tem que ser bem trabalhado para que isso não interfira no desenvolvimento da personalidade da pessoa. Tá certo, então eu agradeço a sua participação aqui nessa discussão, professor. Obrigado. E no próximo bloco a gente vai falar de esporte de alto rendimento, de uma modalidade que vem crescendo na cidade, que é o vôlei Bauru. Voltamos em instantes. O Bauru em Debate está de volta e hoje o tema em discussão é o incentivo ao esporte na cidade. Na companhia do jornalista Nelson Gonçalves, recebemos o secretário municipal de esportes, Vanderlei Mazzuchini. E neste bloco, então, passamos a contar com a presença do supervisor do SESI Vôlei Bauru, o Renato Tavolari. Renato, muito obrigada por sua presença aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Eu já começo com o Renato, então. Renato, por que desse interesse do SESI em investir no vôlei aqui na cidade? Na verdade, é uma parceria que nós estamos firmando, né, com a Associação Vôlei Bauru. É vamos dizer assim, um namoro que vem há algum tempo acontecendo. Já tem mais de um ano essa conversa e agora esse ano, essa temporada deu certo. O SESI, toda a estrutura que tem, a Associação Vôlei Bauru, com todo o incentivo que faz ao vôlei bauruense, né? E uma das questões era trazer o time do SESI aqui para Bauru para fazer essa parceria. Então, na verdade, nós estamos juntando, fazendo a união de 2 equipes aqui em Bauru. Essa relação de prática esportiva com marcas que o SESI tem, ela tem muita relação que a gente estava comentando no outro bloco aqui, Renato, que se não é alta performance na ponta, pensando nas crianças, como o professor Milton Vieira comentou conosco e você acompanhou nos assistindo, é de fazer
o elo de ligação, isso existe dentro do SESI de alguma forma, do ponto de vista de prática esportiva, de forma permanente. Como que você pensa essa estrutura sendo aproveitada, pelo menos a ideia, a concepção, dentro do setor público? O SESI, eu trabalho no SESI há 24 anos. Né? Nós participamos, um grupo de profissionais, da construção da educação física e da cultura esportiva dentro do SESI nesses anos todos. Né? Então, o SESI soube muito bem conduzir essa caminhada da educação física junto com a cultura esportiva, que, como o professor disse, é uma coisa que conflita, né? Temos várias linhas de trabalho e tudo mais, então nós achamos um meio termo, né, em iniciar a atividade motora da criança, né, desde os 6 anos de idade, dentro da educação física, dentro da iniciação esportiva, do projeto que nós temos de iniciação esportiva, e temos toda uma metodologia que vai até os 17 anos. Né? Então a gente passa por todas as fases do desenvolvimento motor e até pela possibilidade de você detectar algum talento. Então nós temos o Programa Atleta do Futuro, que é um programa de inclusão, qualquer criança pode participar, desde que tenha possibilidade de vaga dentro das unidades, né? Geralmente as nossas turmas, a maioria delas são completas, até pela qualidade das instalações e tudo mais, e nós voltamos com o esporte de rendimento. Há uns 8, 10 anos atrás, nós voltamos com o esporte de rendimento. E nós percebemos o que era muito difícil você tirar um talento da escola e passar ele diretamente para o esporte de rendimento. O degrau é muito alto. Então nós criamos o treinamento esportivo, que é uma possibilidade da criança fazer um laboratório, se ela vai dar certo no esporte de rendimento. Porque o esporte de rendimento é uma mudança muito drástica da parte de lazer. Precisa de uma transição. Uma transição. Então, você tem uma carga maior de trabalho e tudo mais. Né? A maioria das crianças que saem, que a gente consegue pensar como possíveis talentos, a maioria tem o desejo de se transformar num atleta. Mas depois tem criança que quando chega nessa fase, ela vê que não é isso que ela quer. Então, poxa, ela não quer treinar todos os dias, ela quer ter o esporte como hobby para ela, e ela pode voltar para o esporte de inclusão. Então é um degrau interessante, que ele permite a adaptação para a criança chegar mais bem preparada ao esporte de rendimento, e ela permite que a criança volte a fazer uma coisa que ela goste, e seja um adulto ativo, que é o mais importante nessa história toda. O esporte de rendimento no SESI, ele existe para incentivar os alunos à prática esportiva, só para isso. Vanderlei, afora esse trabalho que o SESI vai fazer, né, de iniciação à prática, com as categorias de base, a Associação Vôlei Bauru foi contemplada, né, pelo Fundo Municipal de Esporte. É um outro trabalho independente deste, e para o município, o ideal é que esse trabalho seja feito pela iniciativa privada mesmo. O Vôlei Bauru já vinha fazendo um trabalho muito legal aqui dentro, né? Um valor de R$75 mil. Isso. Que eles foram contemplados. 65 mil reais. E eles vinham e continuam fazendo, como o Renato falou. O SESI veio com uma parceria em ajudar e dar um impulso maior ainda a esse projeto. Então, faz parte. A Associação Vôlei Bauru mereceria, como todas as outras, muito mais o incentivo da Prefeitura e da Secretaria em relação a esses recursos. Agora, com o SESI, a gente conversa desde o início, eu participei dessa parceria, que ia ser feito em 10 anos pela Associação do Vôlei Bauru. Isso vai ser feito com muito mais agilidade agora com o SESI entrando, né? Porque vem com uma estrutura muito melhor, a gente já está com 3, 4 categorias de base, que até então a gente tinha um plano em começar as categorias de base, né? Então, o SESI veio ajudar esse fortalecimento e essa implantação do vôlei realmente em Bauru. Parece que não tem muito segredo. Se você não tiver recurso, não está falando de R$800 mil aqui, ainda voltando à questão do fundo de esporte, agora com estrutura de arena nova esportiva, a marca, o patrocínio relacionado à questão, ele dá proporção natural a outra possibilidade de dimensão, secretário. Sem dúvida. Ele vem com uma estrutura
que realmente vai sedimentar a modalidade em Bauru, porque eles têm, além de ter dinheiro, além de ter verba, tudo, eles vêm com uma experiência em fazer esporte, né? Tem uma expertise em fazer esporte. E essa união, não tenho dúvida que vai gerar muitos frutos ainda para a cidade de Bauru. Em relação à arena, que o Nelson até citou, Renato, qual o cronograma dessa obra? Esse ginásio está previsto para ser construído em quanto tempo? E ele independe dessa parceria com o vôlei? Nós temos que fazer uma licitação, né? Fizemos a primeira, que é para contemplar o projeto da construção do ginásio. Essa licitação já foi feita, o projeto já está aprovado, já está montado, e agora nós estamos na fase de licitação da obra. Temos que seguir uma série de legislações, né, de prazos que você tem que ter para uma licitação, mas a expectativa é que no final de 2019 nós estamos com o ginásio pronto. A expectativa é essa. Pegando o gancho do ginásio, fico pensando na praça esportiva de atletismo, para trocar de tema um pouquinho com o secretário, a dificuldade da questão de utilização de uma verba disponível, a máquina pública nem sempre dá resposta no tempo que as ações precisam, e a gente corre risco de poder não utilizar um recurso disponível para melhorar ainda a mudança do Milagrão, falando em investimento em praças aqui. Também está com a licitação, né? Abriu a licitação agora, a gente torce para que tudo dê certo, porque é uma pista excelente, uma pista de alto nível, e que a gente torce para essa obra começar logo. A gente também já tive aqui uma conversa com o Júnior Zopponi, no sentido da gente estar também fazendo uma parceria com eles para eles estarem utilizando e estarem nos ajudando ali na manutenção dessa pista, que vai ser boa para todos, né? Porque é uma pista de alto rendimento, que vai ser boa para o atleta, mas precisa realmente da parte de estrutura nela ali. Essa estrutura não vai contemplar tudo aquilo que foi previsto no início? Serão banheiros, arquibancada? Eu acredito que vai ser menor, mas o mais importante para esses atletas e para a comissão técnica que está fazendo realmente o trabalho, ela vai dar conta da demanda que necessita o esporte de rendimento. Falando dessa arena que o SESI vai construir na cidade, o município continua sem um ginásio municipal. Tem a questão da panela de pressão, né, que é alugada. A prefeitura tem interesse em comprar a panela do Noroeste? Essa discussão está posta? A gente ainda não conversou sobre isso. Bauru realmente é uma pena a cidade não ter um ginásio municipal. Seria importante. A gente vê que a política esportiva realmente nunca talvez foi tratada como deveria ser tratada. E é uma conversa para a gente entender o que é melhor para Bauru, né? Se a gente, eu não sei, o ginásio do SESI ele ainda é privado, ele não é da prefeitura. É um ginásio que é do SESI. É óbvio que o SESI está em Bauru, a gente tem uma ótima relação, mas ele é do SESI. Então, eu entendo ainda que a cidade de Bauru tenha que ter um ginásio, né? Porque é uma das formas que você tem de dar contrapartida a quem vai fazer realmente esporte na cidade. Renato, como você vê essa ideia de, pensando no vôlei, que é a área específica onde você atua, um projeto do tamanho desse, do porte do SESI, a vinculação com a escola, que você já comentou conosco, mas se a gente olhar para as unidades escolares do município, a gente vê uma dezena delas, aliás, várias dezenas delas, que tem o equipamento, mas não necessariamente tem o programa e o professor, ainda que sejam para atividades permanentes, para ser muito além da educação física que o Milton estava falando aqui. Olhando do lado de lá, você não fica um pouco frustrado em ver essa relação com os outros filhos no setor público? Na verdade, já até teve uma primeira conversa entre o SESI e a Secretaria de Esportes. O SESI tem essa metodologia da formação, e o SESI ele possibilita a elaboração de contratos de parceria para a implantação da metodologia. Então, você tendo a praça, você tendo os professores, o SESI entra com a implantação da metodologia, capacitação dos professores, tem uma plataforma
onde são coletados todos os dados, porque não adianta você fazer um trabalho se você não fizer uma avaliação, se você não tiver um retorno mensurável do trabalho que foi feito. Então, às vezes, você trabalha, mas você não tem uma avaliação daquilo. Então, esse trabalho do SESI é um trabalho que começa desde o planejamento e vai até a avaliação do trabalho, conta muito com a colaboração dos professores. Os professores têm que entender que é uma evolução, é uma padronização. Nós estamos vivendo numa sociedade que tudo que é padronizado, ele gera a sensação de qualidade. Então, nós já conversamos com a secretaria, tudo. Existe a intenção de fazer uma parceria entre o SESI e a prefeitura para qualificar as atividades na prefeitura, com todos os alunos em todas as práticas esportivas. Seria um grande projeto, né, Vanderlei? Com certeza. E a capacitação desse professor de educação física, porque a gente fala muito em equipamento e tal, quando na verdade o principal da modalidade esportiva é o professor de educação física. Eu posso falar isso porque sou formado em educação física, sou professor de educação física, e a educação física realmente, como o professor havia falado, ela se distanciou do esporte, né? A queda do esporte no Brasil passa por isso, passa pela diminuição do esporte dentro da formação do professor de educação física. Né? Porque eu virei atleta de basquete, eu posso citar um exemplo, porque meu professor de educação física na 5ª série me deu basquete, conseguiu o teste para mim sozinho, me mandou fazer um teste, porque conhecia um professor, e ele não tinha bola, ele não tinha quadra, ele tinha mais dificuldades do que a gente tem hoje. Eu acho que a principal situação nossa é o profissional. Renato, falando um pouquinho lá da ponta, que é o que dá visibilidade a todo esse trabalho sobre o qual nós estamos falando aqui, a formação de um time competitivo que vai estar lá dando visibilidade a todo esse trabalho. Quais são os desafios, então, do SESI Vôlei Bauru para montar esse elenco aí para a próxima temporada? Atrair grandes atletas é um dos desafios? Sim. Para um time no interior do estado de São Paulo? É realmente um ponto que a gente tem que vencer, é a distância. É muito mais sacrificante para um time estar em Bauru do que um time estar na capital. O desgaste é maior, viagem, todo jogo que você faz fora é uma viagem. Mas nós já estamos com a equipe montada, já fechamos o nosso elenco, ficou um time muito bom, muito equilibrado. Eu tenho certeza que a torcida bauruense vai continuar abraçando a equipe, principalmente agora com esse time com estrelas. Temos jogadoras de seleção, jogadoras de seleção estrangeira também. Eu acho que... E a meta nossa, né, esse ano, a gente não pode... A nossa meta é ficar entre os 4. Depois disso é detalhe de jogo, né? Então a gente não pode... Mas que nós teremos uma equipe muito competitiva, teremos. Dá tempo para mais uma pergunta, Nelson, fique à vontade. Eu ia insistir na relação com a mão de obra, mas voltar para o secretário, para ele nos dizer, enfim, é bom o dado para ficar guardado. A gente estava comentando fora do ar aqui, quase 2/3 da estrutura que tem orçamentária da pasta destinada às questões de pessoal e burocracia, e a dificuldade de ter verba disponível para poder contratar essa mão de obra especializada que você fez referência. É difícil, a gente tem que... É um desafio que a gente vai ter que... Essas parcerias, por isso que as parcerias públicos-privadas hoje, elas são fundamentais. Então, o SESI, o Bauru Basquete e principalmente os empresários, acredito que seja a única maneira da gente realmente melhorar os equipamentos, melhorar a condição do serviço e principalmente o pessoal, né? A qualificar a mão de obra. Tá certo, a gente encerra esse bloco, então. Agradeço a presença do Renato aqui, representando o SESI Vôlei Bauru. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E a gente continua a falar de esporte de alto rendimento. No próximo bloco, o assunto é o Bauru Basquete. Voltamos num instante só. O Bauru em Debate está de volta e hoje a gente fala de ações que incentivam o esporte na cidade. Na companhia do jornalista Nelson Gonçalves, recebemos ao longo desse programa o secretário municipal de Esportes e Lazer,
Vanderlei Mazzucchini. E neste bloco participa com a gente o diretor do SEM de Bauru Basquete, o Vitor Jacob. Vitor, muito obrigada por sua participação aqui no Bauru em Debate. Obrigado a vocês pelo convite e parabéns pelo tema, que é muito importante para a nossa cidade. Eu já começo com você então, Vitor. É sempre um desafio para a modalidade conseguir o patrocinador master, aquele que mais investe na equipe. E por que isso ainda acontece, sendo que o Bauru vem disputando as principais competições, conquistando inclusive, está sempre exposto em canais de TV a cabo, na TV aberta, mas por que ainda é tão difícil atrair esse investidor para a modalidade? Olha, eu gostaria muito de responder essa pergunta, sabe? Simplesmente saber respondê-la. Mas a gente imagina que isso tudo vem também um pouco da falta de política esportiva nacional, né? O Brasil, as dificuldades não é só em Bauru, em todas as modalidades, em todas as cidades existem esse problema. Pelo contrário, acho que Bauru, nós somos privilegiados até 10 anos, no caso do basquete, disputando em alto nível, e nos últimos 4 temporadas perdeu o patrocinador master e continuar se mantendo em alto nível, encontrando um outro patrocinador master na sequência. Então isso é um desafio muito grande para a gente e agora essa temporada Ascend nos deu a oportunidade de renovar o patrocinador um pouquinho antes, que fazia tempo que a gente não tinha essa tranquilidade para poder trabalhar. O Vanderlei quer complementar, porque é da área também, tem uma teoria sobre essa questão. Para mim é simples falar sobre isso, né? O brasileiro, e aí eu sou muito objetivo nisso, a gente não gosta de esporte, não está no DNA do brasileiro o esporte, está sim o futebol. Né? Você tira o futebol quando eu falo de esporte. Então, o fato da visibilidade não ser tão grande coloca isso. Tanto que todas as confederações brasileiras, fora o futebol, são patrocinadas, ou não tem patrocínio, ou são patrocinadas por estatais. A única confederação que é patrocinada pela iniciativa privada, e aí a gente não vai entrar no tema se tem dirigente, e eu posso falar isso porque trabalhei 8 anos numa confederação, só é o patrocínio do futebol porque ele realmente vende. Vende no sentido de ter gente para consumir aquela modalidade. E aí volta tudo que a gente conversou até agora. Volta ao esporte na escola, porque quando a gente tem um esporte na escola, você não forma só o atleta, você forma quem vai consumir o esporte. Então, a gente tem que fazer pelo menos mais uns 10 programas aqui para conversar sobre isso. Você vê, Vitor, essa relação de ponte do que a gente estava conversando antes no vôlei por basquete, entre formação, a tentativa, mesmo respeitando a fase de transição a que se referiu o nosso convidado Renato, no tempo um planejamento para alçar profissionais de base, vocês têm trabalhos de base, mas como uma outra espécie lateral, além de captar bons atletas daqui e da região como centro de referência, também aproveitar isso no tempo para o time principal? Acho que sim, a gente acaba atropelando um pouquinho essa fase de maturação do atleta com 20, 21 anos. Os melhores que já se desenvolvem com 19, 20 anos, você já sabe que tem talento para ser profissional, eles acabam subindo um pouquinho mais rápido, mas nesse meio você acaba perdendo muitos valores, jogadores que não estão prontos com 20 anos de disputar um profissional de alto rendimento, e às vezes por falta de oportunidade, ou para de evoluir, ou para até de disputar a modalidade, por falta de ter espaço num time de alto rendimento. O time que está na ponta, com patrocinador, com torcida, imprensa, existe a cobrança por resultados. E às vezes você não tem o tempo para testar, para esperar esse menino se desenvolver, evoluir, para estar pronto para um alto rendimento. E existe o campeonato da Liga Nacional, até da CBB, de desenvolvimento sub-21, sub-23, que é uma válvula de escape para isso, mas os times acabam não tendo recurso para investir. Seria mais um time com mais custos. Então, a gente volta a falar na falta de recursos para manutenção e desenvolvimento de atleta. Uma boa provocação. Se eu tivesse 10 academias ao ar livre para instalar nesse momento como gestor público e 10 possibilidades de basquete para colocar tabelas, mesmo que seja do basquete de 2 e de 3, se você... Lógico, eu estou falando aqui de inversão de valores em relação à modalidade, mas da utilização em massa desse tipo de equipamento. Cara, eu acho que o equipamento é um problema, sim, muito grande de falta, mas não adianta nada você pôr o equipamento lá e não ter manutenção, não ter acompanhamento, profissionais trabalhando, estrutura. Então, eu acho que só o equipamento não é o principal problema. Claro, ele é um dos, Um dos, exatamente.
Se você puser duas tabelas numa praça e deixar, ela vai ter vandalismo, vai ter o próprio uso que vai destruir, vai quebrar. Então você tem que ter a manutenção, orientação, trabalho, treinamento. Não é simplesmente colocar o equipamento lá e achar que nós vamos ter algum resultado com isso. Voltando à questão do Fundo Municipal de Esporte, o projeto desenvolvido pela Associação Bauru Basquetebol com 60 alunos foi contemplado também pelo fundo com R$60 mil. Hoje todo o trabalho de formação de categorias de base é concentrado nesse projeto? Sim, nós temos as categorias de base do sub-15 ao sub-19, são 4 categorias. Nos custa muito mais que isso, mas isso nos ajuda, sem dúvida nenhuma, é importante para amenizar um pouco as despesas. Mas os custos, nós temos professores, materiais, uniformes, bola, as viagens, muitas taxas, alimentação dos atletas, viagens, taxas de arbitragem. Então, esse valor é muito importante, nos ajuda bastante, mas representa aí pouca coisa no nosso orçamento, infelizmente. Vitor, a reviravolta no mundo do basquete do ponto de vista de organização em forma de liga completa 10 anos agora, está nessa fase, passou por um processo duríssimo anterior. Que avaliação como dirigente você faz desta tentativa de reformulação, colocando o time como o de Bauru no mapa e fugir do grande eixo da concentração, lógico, dos grandes centros que acabam tendo uma visibilidade, como foi comentado, mas também um eixo proporcional de atração de investimentos muito maior. Como está resolvido dentro do ponto de vista de agremiação? Olha, existe essa pulverização, né, de times. Hoje o NBB ele tem time em vários estados, Nordeste, só não tem na região Norte ainda, por enquanto. Mas, é complicado você analisar se isso é um ponto positivo ou negativo. Nós estamos no interior de São Paulo, você vê vários times, vários projetos que tiveram no mesmo nível que nós e acabaram. No próprio NBB, nesses 10 anos, Assis, Rio Claro, Piracicaba, vários times, e nós, Bauru e Franca, que foram sobreviventes aí no interior de São Paulo. Então, você estando longe dos grandes centros, você tem uma dificuldade a mais de captação de patrocínios globais. Mas, ao mesmo tempo, você tem a força regional. Então, quando você atinge um nível de representatividade regional, hoje o nosso grande budget, o nosso orçamento é montado praticamente com, acho que 80% de empresas regionais. Então, são os dois lados aí, as vantagens e desvantagens disso. Então, 80% é formado por empresas. Falando aqui do CEN de Bauru Basquete especificamente, dinheiro de bilheteria, sócio torcedor, o quanto que ele contribui para esse orçamento? Contribui, ajuda, sim. A bilheteria é pouco, nosso ginásio é pequeno, né? O ginásio da panela de pressão é muito pequeno e os custos de um jogo são muito altos. Então, mas contribui, sem dúvida, sempre vai somando. E o sócio torcedor é uma garantia de receita antecipada que a gente tem. Então é muito importante para a gente, sim. A relação de imagem da própria liga em relação ao financiamento da competição em si, eu sei que é muito diferente da realidade do futebol, mas ainda é muito pequeno o percentual dessa participação? Ainda. A liga está num processo de construção, ela está em 10 anos. Se for ver, é muito pouco, é pouco tempo ainda. Então a ideia da essência da liga, quando ela foi criada, que ela é gerida pelos próprios clubes, é ter a subsistência dos clubes, não pagar nenhum tipo de despesa dessas de viagem, transporte, alimentação, arbitragem. Mas estamos muito longe ainda desse ideal. A Liga não tem entre os objetivos, ou não neste momento, financiar clubes, ajudar nesse tipo de desafio? É o objetivo principal da Liga, mas não financiar, não dando dinheiro para a contratação de atletas, e sim pagando a estrutura, pagando arbitragem, viagens, alimentação, que os clubes tenham as despesas apenas com a folha de pagamento. Mas isso é um sonho distante, que nós estamos muito longe ainda. Vanderlei, essa questão da bilheteria, parte da renda dos jogos vai para a prefeitura também, mas é um valor que é insignificante hoje? Sim, é um valor, é como o Vitinho falou, nada é insignificante. Todo valor realmente ajuda, mas é um valor pequeno, né? Tá dentro do que está sendo arrecadado ali, você tem, como ele diz, tem um custo grande, então é um valor que não vai fazer grande diferença dentro do orçamento. E a publicidade no espaço da Panela durante os jogos seria uma possibilidade também de arrecadação para o município? Mas é como a gente falou, é muito mais difícil essa venda do espaço do que as pessoas que estão de fora imaginam. Então, é difícil
O esporte realmente tem muita dificuldade. A prefeitura, aí eu vou falar com o Vanderlei pessoalmente, o que eu torço é para que o Bauru Basquete consiga sobreviver e a gente consiga dar cada vez mais suporte para que ele sobreviva. E aí, do Bauru Basquete para todas as outras modalidades. Um caminho, dado o primeiro bloco que nós já comentamos, a questão de criação de projetos, ainda que com a participação do poder público, junto a determinadas empresas, com objetivos específicos, ou construção de arena, ou contratação de hora profissional relacionados a algumas modalidades esportivas, tentando trabalhar com fontes de renúncia fiscal de forma antecipada, né? Esse não é um calendário de um ano dentro do mesmo exercício. Com certeza, é a saída que a gente tem. Essas parcerias elas vão ser fundamentais para o esporte em Bauru. E essa questão, a gente falava das categorias de base, o quanto que isso tem contribuído para a formação do elenco principal, e remeter a mesma pergunta que a gente fez ao Renato: qual que é o desafio de atrair grandes atletas para uma equipe no interior do estado de São Paulo? Olha, normalmente a gente monta o time profissional com 8 a 10 jogadores no máximo, e é complementado com o nosso sub-19. Então são meninos aí que hoje já estão um pouco mais em evidência, mas que vieram da nossa formação. Isso tanto atletas de fora de Bauru que vêm compor a equipe, quanto formados por aqui mesmo na região. E a atração de jogadores para cá, acho que é o projeto, o nível que a gente conseguiu atingir de disputa de campeonatos nacionais, internacionais, mas é o mesmo ponto que eu disse do patrocínio. Existem os pró e contras de morar no interior e morar na capital. A qualidade de vida aqui é muito melhor, né? A gente tem uma qualidade de vida bem melhor. E não tem tudo aquilo que tem na capital, mas acho que compensa muito mais morar aqui no interior, é muito mais gostoso do que morar nos grandes centros, né? E aí deixa eu dar um pitaco, porque trabalhei no vôlei e sou do basquete. O basquete tem uma diferença no vôlei nesse sentido. O basquete está muito mais no interior do que o voleibol. Então o basqueteiro ele já está acostumado a jogar no interior. Então não é um sacrifício para o jogador de basquete vir jogar em Bauru, Franca, Rio Claro, Jales, e aí a gente vai ficar falando praticamente o interior inteiro. Já o vôlei, ele tem menos história no interior, ele tem mais história na capital. Então o vôlei Bauru vai ter que ainda passar um desafio para passar por esse processo. Para o atleta é diferente, né? Essa cultura eles vão do vôlei, enxergar, mas basquete. Eu não tenho dúvida que com esse projeto do SESI Vôlei Bauru, em muito pouco tempo, essa vai ser uma barreira que não vai ter mais. As jogadoras vão sim querer vir jogar aqui em Bauru. Sem dúvida. Uma curiosidade, se a gente falar em nível de atletas de alto rendimento, lógico, do ponto de vista de faixas salariais, os atletas de ponta, selecionáveis ou com potencial para tanto, não sei se dá comparação, se não der, também não tem problema em relação ao vôlei, mas essa diferença que faz entre esses critérios, salário, localização, boa estrutura, projeto de curto e médio prazo, você citou a CIS, alguns tentaram, não conseguiram, de que forma isso mexe com a cabeça do atleta, depois para o Vanderlei comentar, antes da sua observação como executivo, na hora de definir a escolha de poder ter um Hashtime, ter um Alex Garcia, enfim, só como 2 exemplos básicos aqui. Cara, é orçamento. Você tem que pegar o seu orçamento e dividir. Você vai ter 2 atletas pedra 90, vai ter que ter mais uns 3 aqui, pôr uma molecada aqui. É uma ginástica aqui, é um jogo de xadrez até você conseguir consolidar a montagem completa do elenco. Como funciona isso na cabeça do atleta? Não, é óbvio, é o que eu estou te falando. Aí eu posso falar como jogador de basquete que fui, né? Por exemplo, para mim, jogar no Flamengo como joguei, eu tinha que ganhar mais do que jogar em Bauru. Né? Porque meu gasto... Então é isso que eu estou te falando. É muito diferente ainda. A cultura do basquete, o interior ele é um chamativo ainda para esses atletas. Custo de vida faz diferença? Com certeza, muitos atletas aqui jogam por menos do que jogariam em outras equipes. Eu uso isso como dólar bauruense. Na negociação eu falo, o dólar bauruense vale um pouquinho mais. Lógico. A gente está se encaminhando para o encerramento, Vitor, mas para o torcedor, e Bauru tem muitos, o Bauru Basquete tem muitos aqui na cidade, adianta para a gente um pouquinho desse elenco, o que você pode trazer de novidade? Olha, o nosso elenco promete ser muito competitivo esse ano. Nós temos a volta do Larry Taylor, que é um ídolo da cidade. Não para encerrar a carreira. Não, pelo contrário, tem muita lenha para queimar ainda. Ele é um contrato de 2 anos, acho que ele está em plena forma ainda e temos 2 anos aí para curtir bastante a volta do Larry. O Alex Garcia permanece com a gente, o Gui Santos, o Jaú, menino novo aí, o Michael,
e algumas outras contratações que estão para explodir aí nos próximos dias. Mas, assim, eu garanto que o time vai ser muito competitivo e vamos estar aí disputando o Campeonato Paulista, a Liga Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro NBB com totais condições de ficar entre os 4 primeiros aí, quem sabe beliscar mais algum título aí para frente. Tá certo, Vitor. Muito obrigada por ter participado aqui do Bórum Debate. O Renato também, que segue com a gente aqui acompanhando a gravação no estúdio. Nelson, obrigada pela sua contribuição. Obrigado. E obrigado ao secretário Vanderlei, que nos acompanhou ao longo de todo o programa. Obrigado, é um prazer falar de esporte. O Bórum Debate de hoje fica por aqui, mas você pode rever este programa nas redes sociais da TV Unesp, da TV Rádio Câmara. E a gente volta a se encontrar então na semana que vem. Até lá!